Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais um Israel para Jesus. Como a gente sempre fala, a gente fala aqui sobre cultura, sobre os desafios e as bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes, a tradição da cultura judaica e também a respeito da história, tanto a história bíblica quanto a história extra-bíblica contemporânea do povo de Israel. E o programa de hoje a gente justamente vai falar a respeito um pouquinho da história de Israel, a história do povo judeu. Uma dos capítulos, dos episódios mais intrigantes que nós temos na história da humanidade é um período onde muitas vezes também nós negligenciamos, não estudamos muito, mas que faz um grande interesse para entendermos o que se passa ali no contexto do Novo Testamento. Os 400 anos de silêncio. Esse é o período interbíblico entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo, onde Deus decidiu ficar em silêncio e não trazer nenhuma revelação profética, como aquelas que deram origem aos livros bíblicos do Antigo Testamento. Imagine Deus, então, durante 4 séculos, então, ficar em silêncio e não trazer nenhuma revelação profética para o seu povo e para a humanidade. Este é o período, então, aí que os estudiosos chamam de período interbíblico, um período recheado aí de muita história, uma transformação cultural que houve durante esse período, várias forças geopolíticas que estão ali se desenvolvendo, vários impérios, e é um período também que Israel fica um bom tempo ali sendo dominado por nações estrangeiras. E para a gente bater um papo, e desenvolver melhor este assunto, está conosco aqui, mais uma vez, a Suzana Santos, que é professora do Instituto Tzadik. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Suzana já participou de outros programas aqui com a gente, é a nossa professora também dos nossos cursos lá do Instituto Tzadik, sobre história e costume de Israel e tantos outros temas. Está conosco aqui mais uma vez para falar a respeito desses 400 anos do silêncio de Deus e também o que isso também tem a ver com o cano bíblico, né? Isso que a gente vai conversar no programa de hoje, né? Para a gente contextualizar, Suzana, os nossos espectadores, esse é um período que vai ali de mais ou menos 430 anos antes de Cristo até mais ou menos ali 4 anos antes de Cristo, né? Esse período aí de 400 anos aí do silêncio de Deus. Eu queria que você, então, desse um pano de fundo, uma contextualização, no sentido de os principais eventos ali geopolíticos, né, essas transformações que houveram aí, para depois a gente entrar mesmo no que isso tem a ver com o cânon das escrituras, no cânon bíblico. Tá, então vamos lá. Né? No momento que Israel volta para a terra, e nós temos os últimos escritos ali no período de Neemias, quando está sendo reconstruído os muros da cidade, está sendo reconstruído o templo, nós temos os últimos profetas, né? Sendo o último deles Malaquias. Esse período do retorno, né, está dentro do Império Persa, né? Israel era governado, estava sob o domínio do Império Persa, mas o Império Persa, né, através da bondade de Ciro, digamos assim, para cumprimento da profecia, permitiu que eles voltassem para a terra e houve um período de relativa paz. Né? Acontece que veio Alexandre o Grande, o famoso Alexandre o Grande, e ele dominou o Império Persa. Então, Israel, que estava sob o jugo dos persas, passa a estar sob o jugo de Alexandre. E não só Israel, mas todo o Oriente Médio e muitos povos ali ao redor. Com Alexandre, né, com a dominação de Alexandre, vem o que a gente chama de helenização. O que a gente entende por helenização? Né? Alexandre, ele, ao dominar cada terra, cada possessão que ele tinha, ele trazia com ele, né? Diferente de outros povos, por exemplo, os babilônios, eles retiravam as pessoas dos seus lugares, os assírios levavam cativos. Não, Alexandre, ele trazia a cultura grega, o pensamento grego, né? O idioma grego. Então, assim, ele deixava, a ideia dele era deixar o mundo cada vez mais grego, digamos assim, né? Então, uma coisa que a gente precisa falar sobre esse período do anterior a Alexandre, a transição do persa para Alexandre, é que é o período que surgem as sinagogas. Tá? Esse é um detalhe importante. Voltando para Alexandre, né?
Com a helenização do mundo antigo, eu tenho o quê? O surgimento da Septuaginta. Então, eu tenho judeus que não chegaram a voltar do cativeiro. Eu tenho judeus que, porque não chegaram a voltar do cativeiro, já nem falavam mais o hebraico. Né? Então, e esses judeus se reuniam nessas sinagogas, era a forma que eles tinham de manter a cultura. Então, dentro do processo de helenização de Alexandre, então surge o quê? Surge a Septuaginta, que é uma tradução das escrituras hebraicas para o grego. Então, a escritura, que antes só estava disponível para o falante de hebraico, né, agora estava disponível para todo mundo grego. Né? E esse é um ponto muito importante. Foi importante para os judeus naquele período, mas foi importante para que o evangelho chegasse até nós também, porque o mundo que recebeu a propagação da primeira vinda de Jesus, né, como Messias, foi o mundo grego. Né? Então, eu já tenho, além dessa dominação de impérios, eu tenho o surgimento das sinagogas, eu tenho a tradução da Septuaginta, né? E dentro ainda desse mundo helênico, né? Apesar da morte precoce de Alexandre morreu muito jovem, mas o império ali foi dividido pelos seus diáconos, que eram os seus generais. Então, num primeiro momento, foram os Ptolomeus que governaram sobre aquela região onde estava Israel. Os Ptolomeus governavam desde o Egito. Foi um período relativamente tranquilo, podemos dizer assim. Depois vieram os Seleucidas, e aí a coisa começou a ficar um pouco mais complicada, porque Antíoco Epifânio, né, o quarto, ele era uma pessoa, digamos assim, um pouco mais rude, um pouco mais bruta. Então ele queria impor, né, a cultura grega, os cultos gregos de uma forma mais incisiva, né? E historicamente os judeus, eles morreram desde o retorno do cativeiro, eles morreram exatamente porque eles não se curvavam, né? Digamos assim que o trauma do cativeiro foi uma coisa tão grande, tão profunda, que a partir de Neemias e Esdras, isso é uma coisa que marcou, né, toda a subsistência do povo judeu durante esse período. Eu não me dobro a outro Deus que não seja Jeová. Então, por conta disso, houve ali bastante, né, conflito, né? O templo foi profanado, houve sacrifícios de animais impuros, e a ideia de Antíoco era transformar o templo, né, num templo a Zeus. Por conta disso, houve uma revolução, que é uma revolução muito conhecida, que é a Revolução dos Macabeus. Isso está descrito nos livros de 1º e 2º Macabeus, né? Onde Judas Macabeu coordenou o povo, liderou o povo numa vitória e conseguiu recuperar o templo e rededicou o templo ao Senhor. É por isso que a gente vê nos evangelhos Jesus participando da festa da dedicação, porque o templo foi resgatado e foi rededicado ao Senhor. Os judeus chamam essa festa, que é celebrada até hoje, de Hanukkah, né? Que é onde a gente tem ali aquele candelabro com as 9 hastes. É como se fosse esse que nós temos aqui no programa, mas com 2 hastes a mais, né? Celebra exatamente esse momento, porque foi um momento muito importante para a história do povo. Durante este tempo, houve um tempo de relativa paz, né? Onde se levantou um governo Hashmoneu, né? Em seguida, surge o quê? Surge o Império Romano. E aí, com o Império Romano, né, o povo volta a estar debaixo de jugo, né? Não era um jugo num primeiro momento, não foi um jugo tão opressor quanto foi o jugo dos Seleucidas. Depois a coisa complicou bastante, mas dentro deste momento ali do Império Romano, uma coisa muito importante que surge são as estradas e a comunicação romana, né? Então era um mundo que estava completamente conectado, e dentro deste mundo romano também surge a famosa figura de Herodes o Grande, e ele era chamado Herodes o Grande exatamente porque ele era famoso por suas construções, né? Fez portos, entre outras coisas, e biblicamente falando, foi ele que fez Massada, mas a construção mais importante, biblicamente falando, de Herodes é o templo, porque ele aumentou, né, o segundo templo, e ele transformou em uma coisa que era mais bonita, que era grandiosa e tal, e é por isso que ele é famoso, digamos assim, dentro
ali da percepção. Mas esse foi o mundo esse foi o mundo judaico que Jesus recebeu. Muitos anos de domínio. Então era um mundo que ansiava uma redenção no sentido de libertação política, e era um mundo que já estava totalmente pavimentado para que depois o evangelho se espalhasse, porque eu já tinha, né, locais de cultos espalhados por todo o mundo antigo, porque onde havia judeus havia sinagoga, a gente vê isso no livro de Atos depois mais para frente. Era um mundo que já havia uma tradução do texto sagrado num idioma que era corrente, era conhecido em todo o mundo antigo, e eu já tinha caminhos e meios, porque já existia sistema de correio, já existia estradas, já existia todo um sistema de comunicação preparado para que isso acontecesse. Então, esse é um panorama, né, do mundo que Jesus, que recebeu Jesus, né, do que aconteceu nesses 400 anos de silêncio profético. Muita coisa aconteceu. E muitas coisas aconteceram, como você falou, é interessante, né, que favoreceu a chegada do Senhor Jesus, né? Por isso que é tratado lá em Gálatas que ele veio na plenitude dos tempos, né? Não tinha outro momento Sim. melhor da história do que este, né? Agora, esta ideia ou esta certeza de que durante esse período Deus se calou e não trouxe nenhuma revelação ou uma inspiração utilizando seus profetas para escritos bíblicos, nós encontramos evidências dentro do judaísmo, dos escritos rabínicos, das fontes judaicas, de que nesse período de fato não houve essa inspiração, porque a gente tem vários escritos ali sendo produzidos nessa época, né? Sim. E muitos deles talvez sendo reivindicados como livro inspirado por Deus. Mas a gente tem dentro da cultura judaica, dos escritos e das fontes rabínicas essa compreensão? Vamos começar por uma fonte histórica, né? O próprio Flávio Josefo, vou pegar aqui a minha colinha, ele diz o seguinte: desde Artaxerxes, que seria né, o rei persa, até os nossos dias, a sucessão exata dos profetas cessou. E aí depois ele vai começar a fazer uma separação entre os livros que seriam inspiração e os livros que seriam úteis para ensino para outras coisas. Tá, só vou pedir que você traga para a gente mais ou menos quem é o Flávio Josefo. Flávio Josefo é o maior historiador, né? Ele não era um sábio rabino, ele era um historiador, né? E é considerado o mais importante historiador, né, judeu da antiguidade. E os escritos dele não foram usados apenas por judeus, foram usados por o Império Romano, fez uso dos escritos dos escritos de Flávio Josefo, e são importantes para nós também, são escritos muito importantes para nós como igreja, porque eles trazem ele realmente se dedicou a estudar a história de Israel desde da criação do mundo, né, até a criação de Israel e depois até o período ali pós-Massada, okay. né, que foi o que ele abrangeu, né? Então, assim, ele constata como historiador o consenso da época, que desde a época de Artaxerxes até a época dele não havia voz profética. Okay. Né? Onde nós podemos encontrar esse consenso que Josefo constatou, porque Josefo, ele como historiador, ele coleta as informações que haviam disponíveis na época. Então, de onde ele tirou essa informação? De onde ele tirou esse consenso? Né? E aí a gente pode ir para as fontes rabínicas. Né? O Talmud babilônico, ele traz, que é uma das bases do judaísmo rabínico, né? Ele é explícito para dizer lá no Tratado de Sotá, na parte 48b, como os sábios ensinaram uma baraíta. A baraíta é um texto que trata da parte legal, né, do direito, né, do Antigo Testamento hebraico. Como os sábios ensinaram uma baraíta, desde o momento em que Ageu, Zacarias e Malaquias morreram, o Espírito Divino partiu do povo judeu, pois esses três foram considerados os últimos profetas, e mesmo depois que Urim e Vetumim deixou de existir, eles ainda fariam uso de uma voz divina, que é a Bat Kol, literalmente significa a filha da voz, para receber as instruções do alto, mesmo depois desse tempo. Então aqui eu tenho um escrito rabínico explicando, nomeando os três últimos profetas do Antigo Testamento, dizendo, olha, depois daqui
o Espírito deixou. Havia um entendimento rabínico, na época, que isso aconteceu porque o povo deixou de merecer. Então, como o povo deixou de merecer, então essa Bat Kol, que também era uma voz de Deus, era Deus falando com o povo, mas não esse tipo de revelação profética, né, que da geral, né? Então Deus começaria a usar os sábios para explicar, né, essa revelação que já havia sido dada. Outro tratado, a Tosefta, diz o seguinte. Esse é um complemento da Mishnah, que também é um escrito rabínico. Desde o momento em que os últimos profetas, e aí ele repete, Azeu, Zacarias e Malaquias morreram, o Espírito Santo deixou de existir entre Israel. E, no entanto, elas se valeriam da voz de Bat Kol. Ele repete, existe, né? Depois a gente vai ver um outro texto no Talmud dizendo, a partir do dia que o templo foi destruído, a profecia foi tirada dos profetas e dada aos sábios. Depois, isso está em Baba Batra. Depois a gente escuta outra vez, né? A partir do dia em que o templo foi destruído, a profecia foi tirada dos profetas. Então havia um entendimento que a voz profética de Deus, e quando eu entendo a voz profética, é exatamente essa voz que vem assim, diz o Senhor, e traz essa revelação do plano da redenção de Deus, ela havia cessado com a destruição do templo, né? E esses últimos 3 profetas. Então, o que havia sobrado? Havia sobrado a Bat Kol, que é a filha da voz. Por que é chamada filha da voz? Porque a voz de Deus, né, continua sendo Deus falando, mas é como se fosse uma voz menor, com um propósito diferente. Então, o propósito não é mais trazer essa revelação grandiosa de Deus, assim diz o Senhor, do Jeová vai fazer isso, porque eu... Mas é explicando o povo. É muito parecido com o... Sabe quando a gente lê em Coríntios, quando fala que o dom da profecia hoje é para ensinar, é para exortar, é para animar, não é para trazer uma revelação nova, né? Mas Deus continua falando com o seu povo. E o entendimento é que naquele momento Deus começou a falar por meio dos sábios, que eram as pessoas que, segundo a tradição, estavam habilitadas para poder entender, né, aquilo que já havia sido registrado. Né? E eu queria trazer algumas coisas a respeito dessa Bat Kol, porque é uma coisa que chegou para nós na igreja. Hoje nós também temos essa percepção de que a revelação já foi dada, mas o Senhor continua falando conosco. Né? E existem alguns critérios para eu poder discernir isso. Dentro da própria discussão rabínica, existe um momento que é bastante interessante, que existia um rabino chamado Eliezer, que ele queria convencer o povo a fazer alguma coisa. Então começou um debate entre os rabinos e aí se levantou um outro rabino chamado Yeshua, não o nosso Yeshua, né? Outro Yeshua, falando, olha, a Torá não está no céu, porque ele disse, Eliezer disse que veio uma voz do céu, uma Bat Kol, para dizer o que tinha que fazer. Então o rabino Yeshua disse, a Torá não está no céu, a Torá já foi dada. Então aqui nós vamos, a partir daqui nós vamos definir o que fazer. Isso é mais ou menos o que acontece também em Gálatas, quando Paulo fala, olha, se vier um anjo do céu com uma outra revelação, você não pega. Considerado anátema, amaldiçoado. Exatamente, porque já foi dado. Então, assim, em cima do que foi dado, a gente não negocia, não existe um questionamento. Então, assim, se por um lado existe uma ideia de que essa revelação das Escrituras ela é superior, né, ainda assim, existe Deus falando com o povo, mas falando, né, subjugada, digamos assim, está restrita, está limitada à interpretação da revelação que já havia sido dada. Né? Um exemplo que a gente tem bíblico de Bat Kol, e que talvez resuma muito isso, é ali quando Jesus é apresentado, e nós temos Simeão e nós temos Ana. Então, Simeão havia recebido de Deus, do Espírito Santo de Deus, que ele veria o Messias. Era Deus falando com Simeão. Né? Mas não era uma revelação nova para todo mundo, que acrescentaria alguma informação ao plano da redenção. Tanto que quando ele vê Jesus, ele profetiza que uma espada lhe traspassaria. Né? Mas não era novo, isso já estava no Salmo 22. A gente tem ali também o texto reconhecendo que havia uma mulher chamada Ana que era profetisa. Significa que Deus estava falando com o povo, mas não estava falando com o povo naqueles termos. Então Deus continuava falando, mas a voz profética, essa que nós entendemos que dá esse direcionamento primário, não, essa havia cessado.
Esse era o entendimento daquela época, né? E é um entendimento que nos alcançou. E é por isso que a gente pode atestar que o entendimento na época de Jesus era que a revelação, o cânon do Antigo Testamento já estava fechado. Até mesmo porque, assim, ele precisava estar fechado para que Jesus viesse, porque ele diz, olha, vocês precisam olhar para lá porque são eles que atestam de mim. Então, se a coisa ainda estivesse acontecendo, você não teria esse livro de referências preciso e fechado para que você pudesse olhar e falar, opa, é ele o Messias. Porque tudo que era para eu saber dele está lá, agora é só olhar e conferir. E em relação a esse silêncio de Deus, esse sentido de não trazer mais revelações proféticas durante esse período aí dos 400 anos, quais são as implicações disso para o cânon bíblico? Qual que é a relação disso? E vou fazer uma outra pergunta também, principalmente em relação ao cânon bíblico, principalmente aos livros apócrifos que foram produzidos, né, e os deuterocanônicos também. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação e também como tudo isso também aí contribuiu aí nessa preparação do caminho aí para a vinda do Senhor Jesus aí no Novo Testamento. Veja bem, a Bíblia fala em Romanos, né? Paulo explica em Romanos, né, que a lei foi dada aos judeus, né, que eles eram a aliança foi dada para eles, a lei veio deles e aí eles foram confiados os oráculos de Deus, né? Então, eu tenho a comunidade judaica daquela época, da época que o mundo recebeu Jesus, entendendo que a revelação estava fechada, que a voz profética de Deus, esse tipo de voz profética, né, havia encerrado, é como se fosse a fábrica fechou. Né? A comunidade daquela época tinha aquele entendimento. Obviamente, muitos livros foram produzidos durante esse período. Né? Como eu falei, o Flávio José catalogou como os que eram cânon, os que eram escritura e os que eram de utilidade, eram livros bons. Né? Haviam livros ruins e haviam livros bons, que eram úteis. Né? Mas eles não eram considerados escritura. Então, se eles não consideram escritura, aqueles a quem foram confiados os oráculos de Deus não consideram escritura, por que eu vou considerar? Então, é por isso que cristãos protestantes não consideram. Né? Explico cristãos protestantes porque existem outras linhas de confissão de fé cristã que reconhecem outros livros. Né? Nós temos a Igreja Católica que reconhece os deuterocanônimos como livros menos inspirados, mas alguma coisa inspirada. Nós temos a Igreja Ortodoxa, temos a Igreja Copta, cada uma tem seu próprio livro, seu próprio cânon, digamos assim. Mas eu preciso entender que todos esses livros que estão em discussão, basicamente, né, uma ou outra exceção, eles foram escritos dentro desse período. Dentro desse período onde as pessoas que viveram nesse período reconheciam que não havia a voz profética de Deus. Né? E aí a gente pode pegar esses próprios livros, né, trechos desses livros que foram escritos nesse período, para mostrar o entendimento que eles tinham do que eles estavam escrevendo. Se eu pegar 1 de Macabeus, que a gente citou, onde tem relatado toda a história, né, da reconquista do templo, da reconsagração, da revolta dos Macabeus, o escritor escreve o seguinte: a opressão que caiu em Israel está em Macabeus, 1 de Macabeus 9:27. A opressão que caiu em Israel foi tanta que não houve igual desde os dias em que haviam desaparecido os profetas. Então ele entendeu que não tinha profeta naquele tempo. Então isso é uma contradição problemática, porque se eu estou escrevendo um livro que está sob a revelação profética e eu digo que não tem mais profeta, você entende que existe uma incoerência? Né? Se eu for lá para 2 Macabeus, a coisa fica um pouco pior. Que em 2 Macabeus 15, versículo 37, diz o seguinte, com muita insegurança, tá? Ele escreve: por isso aqui ponho fim à minha narrativa. Se eu fiz bem, de maneira conivente, a uma composição escrita, era isso que eu queria. Porém, se fracamente, de modo medíocre, é o que eu consegui fazer. Então, assim, essa linguagem medíocre, né, essa insegurança, ela não combina com a verdade bíblica que diz, é isso. Na Bíblia não tem dúvida. O que ela diz, o que ela afirma ser, ela está afirmando ser, ela não está perguntando, ela não está... quem duvida é a gente. Né? Então, assim, o autor ele está se colocando no mesmo nível que nós,
de tentar entender qual é a vontade de Deus e qual é os desígnios, qual é o propósito de Deus nas coisas. Então, assim, se ele está como nós, tentando entender, então ele não está sob a direção de Deus nesse sentido. Então, assim, e existem outros livros que vão nesse sentido também. Eu só queria terminar falando duas coisas, né? A primeira é que a própria Bíblia, ali no livro de Amós, ela dá a entender que haveria um momento em que a profecia se encerraria, né? E ela diz em Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, e correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Né? E é importante entender que esse silêncio, né, de Deus, que iriam procurar e não iam achar, ele foi importante porque ele estava preparando o terreno para as pessoas voltarem para aquilo que já havia sido dado. Né? E ao voltar o terreno para aquilo que já havia sido dado, né, poder olhar para as Escrituras quando Jesus viesse. Né? E a última coisa que eu queria falar é que o próprio Jesus, ele delimita o cânon. Quando ele fala lá em Lucas que a lei, os profetas e os salmos falavam dele. Então, assim, o próprio Jesus, ele encerrou o cânon. Tá? E um último detalhe, que assim, isso aqui foi um período muito importante para as Escrituras, mas assim como onde o homem põe a mão, a coisa desanda, né? O Senhor estava levando o povo para olhar para a profecia que já havia sido, para a revelação que já havia sido dado, mas o povo começou a focar nos sábios, nos escritos, né? E isso gerou o que a gente entende, que a gente conhece hoje por toda a escola de pensamento judaico e todos os escritos judaicos, que são escritos importantes, são debates, são um pouco do que a gente está fazendo aqui. A gente está falando sobre a lei, a gente está estudando sobre a lei. O que será que o texto quis dizer? O que Deus quis dizer? Né? São inferiores. Mas hoje, se você perguntar para a comunidade judaica, eles vão colocar esse texto no mesmo nível. Né? E existem pessoas, sábios da atualidade, rabinos da atualidade, que falam que você não consegue interpretar a Bíblia se você não tiver a tradição oral, se você não tiver um escrito rabínico do lado. Mas como assim? O primordial, o fundamental, o que Deus deixou, não é esse? Então eu não preciso necessariamente do segundo, ele pode me ajudar. Né? É a mesma coisa que acontece com esses livros deuterocanônicos, nem todos são ruins. Existem muitos livros que são bons, mas eles não são a escritura do Senhor. Então eu preciso tomar cuidado, né, e olhar para o que de fato é escritura e entender que aquilo é o que vai reger a minha vida e ter a mesma percepção que teve esse rabino Yeshua, né, que gritou, a Torá não está no céu. A revelação de Deus, ela já foi dada. E é por ela que eu tenho que me guiar. Né? Sem deuterocanônicos, sem escritos rabínicos, usando talvez como ferramentas, como auxílios, mas nunca como a voz principal que vai me guiar. Né? Isso é interessante porque a gente tem, inclusive, no Novo Testamento também, uma carta aos Coríntios, que Paulo cita ela e que não compõe. Nunca chegou a nós como texto, uma carta, vamos dizer assim, perdida. Enoque. Mas não é uma carta, de Coríntios. Já não, Enoque ajuda, é verdade. Não, a carta de 1 Coríntios, tem uma carta. Na verdade são 4. E não chegou para nós. Mas não é que ela foi perdida, poxa, tinha uma revelação de Deus e que não chegou para nós, puxa, Deus errou, não. Simplesmente porque entendemos que é uma carta com um conteúdo bom para a igreja de Paulo, mas não inspirada por Deus. E é interessante também, Suzana, aqui, eu acho que é o Norman Geisler, né, que foi um grande apologeta, e ele também escreveu um livro, Introdução à Bíblia. Eu acho que é nesse livro, se eu não estou enganado, e se eu não estou enganado que foi também Norman Geisler, mas acredito que tenha sido ele que falou o seguinte, não é que os homens ali escolheram, vamos trazer esse livro para ser inspirado, esse aqui não. Na verdade, os livros inspirados, de uma certa forma, Deus atuou também na supervisão disso para que os homens pudessem, de fato, saber que aquilo era um livro
inspirado, né? E há evidências, como você mesmo colocou, dentro do texto bíblico, né, que traz esta certeza de que realmente era um A livro inspirado. revelação se autoafirma, né? O texto se impõe como sagrado. Exato. O povo apenas reconhece. E é o mesmo cânon do judeu, é o nosso, né, do Antigo Sim, Testamento, sim. né, os mesmos livros. Sim, sim. Historicamente, a igreja cristã evangélica cristã reformada, a tradição cristã reformada, reconhece que o cânon judeu é o cânon que Deus deixou, porque nós entendemos que Deus confiou a eles essa missão. Então, se é a quem Deus confiou, né, eles fizeram essa seleção, né, e ela passa pelo crivo, né, do Novo Testamento, então nós descansamos sobre essa revelação do Senhor. Maravilha. Tentamos aqui em 30 minutos fazer um resumo de 400 anos, né? Mas foi muito bom, Suzana, obrigado aí por trazer para a gente aí um pouco mais de elucidação e luz, né, para esse período aí muitas vezes não tão estudado por nós, né? Mas que é muito importante, é muito valioso até para justamente nós entendermos aí, né, todo o pano de fundo que Deus se utilizou desse momento da história para a vinda do Senhor Jesus. Então quero agradecer mais uma vez a sua presença e podemos também dar continuidade aí, porque tem bastante coisa aí para falar durante esse período que dá para a gente abordar em outros programas. É verdade. Pessoal, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. É um prazer estar com vocês. E eu quero agradecer você também aí, que está sempre ligado aí no Israel para Jesus e nos demais programas aí da IPP-TV. Queremos agradecer a você, desejamos aí um forte shalom, shalom para você e para sua família. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.